Aqui nesse local foram plantados esse ano 97 mudas, pés de cerejeiras, que é tradicional lá no Japão, na terra deles. 3 seriam plantadas no dia que eles estariam comemorando 100 anos do Shokonsai, que é o dia de festa deles aqui, é o dia de comemoração. Lá ao fundo é o local onde eles comem, tem as danças, os karaokês, e nesse local, no dia de festa deles, chegam mais de 3.000 pessoas nas comemorações. Vêm pessoas importantes, porque já conhecem a tradição deles nos festejos. Então, nesse local, 97 pés de cerejeiras já estão plantadas. Também plantaram árvores brasileiras, em homenagem e em gratidão aos brasileiros. Mas aqui será o Parque das Cerejeiras. Os japoneses são muito cuidadosos. Eu vou contar um pouquinho da história deles. Álvares Machado tem 104 anos. Eles chegaram aqui uns 2 anos depois da fundação de Álvares Machado. Vieram para essa terra para trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para o seu país. Mas aconteceu o contrário. Eles acabaram ficando, trabalharam muito no começo, eram muitos deles, e trabalharam muito, mas se estabilizaram, ficaram raízes nesse lugar, progrediram e se fortaleceram. É um povo trabalhador e é um povo que sabe como trabalhar, se organizar, sua economia, é um povo muito unido. E um tempo depois que eles chegaram aqui nessa terra no interior de São Paulo, aconteceu uma febre muito forte, a febre amarela e a malária, outras doenças que dizimou principalmente as crianças. Perderam muitas crianças. E para eles fazerem os enterros, eles tinham que sair daqui de Álvares Machado e ir para Presidente Prudente. É 10 a 15 quilômetros daqui até lá. E os corpos eram levados por 2 pessoas. E cada vez que eles chegavam lá, voltavam, já tinham 2, 3 mais crianças mortas para serem levadas. Então, por conta disso, foi doado por um dos japoneses esses 5 alqueires. E nesse local, eles fizeram escolas, fundaram o cemitério para que ficasse menos difícil essa locomoção. E aproveitando, neste local, 68% do cemitério, dos túmulos, são de crianças que morreram pelas febre amarela, malária, e também pelas mulheres que tinham uma gestação muito sacrificosa, porque elas trabalhavam muito e não se alimentavam direito, e as crianças não chegavam a 5 anos. Aqui na entrada do cemitério, nós podemos ver pedras, placas, como prova, testemunho, né? Presentes que marcaram o cinquentenário, 10 anos depois, mais 10 anos, 70, 80, campo de governo. E nessas festas vem gente muito importante, vem gente, cônsul do Japão, autoridades, no Shokonsai, que é o segundo domingo de julho, né, Maicon? Segundo domingo de julho é um dos dias que eles festejam. Então, há muita festa nesse lugar, mais de 3.000 pessoas vêm. Então, aqui estão os testemunhos, né, das comemorações, dos marcos, até o centenário deles, que foi esse ano, que infelizmente, devido ao Covid, não deu para eles festejarem como eles gostam. Eles são muito alegres, são muito festeiros. E no dia do Shokonsai acontece não só lá, como o costume deles
às 5 horas da tarde, eles colocam velas no cemitério. Cada túmulo eles colocam uma vela e à noite fica todo iluminado. É costume deles também trazer comidas que os antepassados deles, os que foram enterrados, gostavam. Então, é costume deles fazerem esse tipo de procedimento. Então, esse cemitério, em 1943, né, Maicon, me ajuda, ele foi impedido de continuar enterrando aqui japoneses. O presidente Getúlio Vargas tomou essa atitude devido, assim, para não ficar uma diferença, um preconceito entre brasileiros e japoneses. Então, em 1980, foi tombado. Então, ele faz parte da nossa história, porque se afirma, em algumas pesquisas, que é o único fora do Japão que existe. Outros já dizem que é o único da América Latina, mas a verdade é que é coisa muito rara. E ainda, vamos dizer assim, que os japoneses, da época que eu nasci e cresci aqui, eles quase que predominavam com a raça deles a cidade de Álvares Machado. Aos poucos foram falecendo, se mudando, e também o que aconteceu? Muitos casaram com brasileiros, aí apareceram os Nisseis. Inclusive, nós temos na família um sobrinho, Wagner, que é casado com a Ângela, que é filha de japoneses, mas é Nissei, né? É nascida aqui. Então, é muito bonito a história, o respeito deles. Mostrando também só aquele lago ali do lado, foi feito esse ano, para a comemoração dos 100 anos do Shokonsai, das comemorações festivas deles. Não existia esse lago, esse monumento ali também, bem típico, né, das construções japonesas, não existia. E outra coisa também, eu fiquei muito feliz esse ano, quando eu cheguei aqui e vi que eles voltaram a cuidar desse lugar. Isso daqui faz parte da nossa história. Quem é nascido em Álvares Machado, quem é brasileiro, quem é do estado de São Paulo, isso aqui é história. Então, quando eu tive aqui um ano atrás, ele estava bem abandonado, estava bem judiadinho. Quando eu cheguei essa vez e vim aqui visitar, trazida pelo meu sobrinho Maico do Café com Fé, diga-se de passagem, louvado seja Deus, eu fiquei feliz, porque está bem cuidado, está bem valorizado. Isso é importante, nós devemos valorizar a nossa história. Gostaria de passar para vocês tudo isso que é importante para mim. E eu sei que existem pessoas que vão curtir isso, vão valorizar e que nos ensine a sermos mais cuidadosos com aquilo que os nossos, a nossa herança, os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, quem sabe a gente nem conheceu fisicamente, mas que nós procurássemos saber quem foi, do que ele gostava, por que aconteciam as coisas. E aqui está a mostra do cuidado deles. Existem aqui enterrados, numa pesquisa diz, 854 pessoas já foram enterradas neste lugar. Como eu disse a princípio, 68% de crianças. E o interessante, gente, que eles são reconhecidos, eles honram a quem honra. A gente pensa assim, que egoísmo da parte deles, né? Fazerem só para eles. Mas eles fizeram sim para eles. Mas houve um momento que está documentado aqui, através de uma pessoa, um brasileiro, que morreu e foi enterrado aqui, foi reconhecido por ele ter sido valoroso
entre o povo japonês, a nação japonesa neste lugar. E o nome dele é Manuel. Não tem sobrenome, mas o nome dele, o primeiro nome é Manuel. E o que aconteceu para que Manuel fosse enterrado aqui e com honras, admirado por eles? Manuel, numa noite de Ano Novo, chegou num local, na casa que ele trabalhava, na família que ele era funcionário, e estava acontecendo uma briga. Havia chegado alguém com um facão e havia atacado os brasileiros, 3 brasileiros que estavam na casa. E Manuel chegou e foi defender os seus patrões, a família de quem ele era reconhecido e valorizado, ganhava o seu sustento. E nessa defesa de Manuel, quando ele chegou e enfrentou a pessoa que estava agredindo, ele também foi morto, defendendo a família, os patrões. Morreram os 5 naquela noite. E Manuel morreu defendendo as pessoas que o valorizavam, que cuidavam dele também. E diante dessa atitude, eis aqui o local que eles honraram esse homem, no dia 2/1/1920. Como vocês veem, foi na passagem do ano, e o enterro foi no dia 2 de janeiro de 1920. Olha que bonito, que honra! A gente tem na palavra de Deus, o versículo diz: Deus honra a quem o honra. E nós devemos honrar primeiramente a Deus. E devemos honrar também neste mundo a quem devemos honra. Se vamos ser honrados, não é conosco, é com a pessoa. Mas nunca se esqueça que Deus te honra em tudo que você fizer. E os japoneses provaram isso, o reconhecimento, a honra, a gratidão ao Manuel. Aqui nós temos, os túmulos dos 853 japoneses. E o Manuel, um brasileiro, enterrado com honra neste lugar. Provavelmente, esta pessoa, Takeo Amano, tem 36 anos que ele morreu aos 36 anos. Ele foi enterrado no dia 11/4/1943. Provavelmente seja o último a ser enterrado neste local antes que o presidente Getúlio Vargas suspendesse a continuação desse cemitério só para os japoneses. Foi na época da Segunda Guerra Mundial. E com medo de que, como Brasil e Japão eram inimigos na Segunda Guerra, o presidente quis, assim, proteger para que não houvesse retaliação, não houvesse ataques, com relação à guerra Brasil e Japão, já que eram inimigos. Então, nessa época, ele aconselhou que eles não continuassem mantendo esse costume de enterrar nesse lugar, e eles acataram a posição, a orientação do presidente, e a partir daí não houve mais sepultamento de japoneses nesse lugar. Aqui está a placa comemorativa dos 90 anos do Shokonsai. Eles iriam esse ano, como nós já dissemos, não fosse a pandemia, colocar uma nova placa de 100 anos, que seria uma festança,
que seria uma data muito marcante. Mas, infelizmente, a festa, como eles gostariam, ainda não pôde acontecer. E então fica aqui, no dia 11 de julho de 2010, que é o segundo domingo do mês de julho, o dia da comemoração deles. Então ficou a placa de 90 anos e a de 100 anos está aguardando para ser colocada. Temos várias placas, homenagens de governos, cônsul e etc. Eles têm um cuidado, nem que seja uma pedra, eles colocam como testemunho da data e da presença deles nesse lugar. Eu disse lá no começo, onde será o Parque das Cerejeiras, que 97 cerejeiras foram plantadas. 3 seriam no dia da festa, que não pôde acontecer, para que completasse as 100. Como não foi possível esse ano, 3 pés de cerejeira estarão aguardando o segundo domingo de julho de 2021, para que 100 pés de cerejeiras, trazendo a recordação do Japão para esse lugar, já que lá no Japão as cerejeiras fazem o enfeite, né, daquele país maravilhoso. Bem, gente, eu vou ficando hoje por aqui. Obrigada por aqueles que irão assistir e aprender alguma coisa. Foi muito bom poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha cidade, um pouco da história, da nossa vida, o tempo nosso aqui em Álvares Machado e a história desse povo tão forte, tão marcante e que deve ser honrado e respeitado por todos nós. Honra, honra eles.